Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram em Joanesburgo para avaliar cerca de 40 pedidos de adesão aos BRICS por países de todo o mundo. 6 deles foram escolhidos: a Argentina, a Etiópia, o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã. Quando se fala em BRICS, não entenda essa sigla como um bloco político-econômico aos moldes da União Europeia. Eles são um conglomerado de países essencialmente emergentes, que não se veem representados o suficiente pelas instituições globais de governança e segurança, buscando meios alternativos de financiamento, desenvolvimento e protagonismo. Mas, na prática, você pode estar se perguntando o porquê desses 6 países específicos terem sido escolhidos a dedo, ou se o Brasil vai acabar sendo prejudicado com isso. Nesse vídeo, vamos avaliar país por país dos 6 novos integrantes e entender os problemas e as oportunidades que eles oferecem ao Brasil. Primeiramente, com o atual andar da carruagem, eu quero que você preste bastante atenção nesses 4 gráficos. Em 2022, com a produção petrolífera brasileira fazendo parte do ranking, 8 dos 10 maiores países do petróleo são emergentes. Desses 8, 6 serão membros plenos dos BRICS em 2024. Mas não se trata só do petróleo. Aqui vemos 3 integrantes dos BRICS como os que mais receberam investimentos em projetos de energia renovável dentre os países emergentes, juntamente com outros candidatos que mostraram interesse em aderir. Agora, saltando para o ano de 2050, 6 das 15 maiores economias do mundo farão parte dos BRICS. Destaco também a candidata Indonésia, país asiático que vai ultrapassar Alemanha e Japão no top 5. Por fim, eis a dúvida sobre a Etiópia. O país será o 9º mais populoso do mundo em 2050, com 213 milhões de habitantes. Nesse gráfico, o destaque dos BRICS é imenso na população global. A Argentina, nova integrante sul-americana, é uma república federal presidencialista, assim como nós. O país, que um dia já esteve entre as 10 maiores economias do mundo, rivalizando com vantagem sobre o Brasil para liderar a América do Sul, vem sofrendo com uma forte crise econômica e uma inflação de 115,6% acumulada nos últimos 12 meses. A título de comparação, na data desse vídeo, o número brasileiro está em 3,99%. Isso é um problema sério, porque se de um lado investidores estrangeiros recuam ao pensar em investir na Argentina, do outro, os investimentos que já foram feitos sofrem sérios riscos de calote, como já aconteceu algumas vezes. Com uma economia em estado frágil, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, de forte peso chinês, sediado em Xangai, passa a se tornar uma alternativa aos argentinos para financiar novos projetos de governo, já que nesse momento, chineses prezam mais pela influência do que pelo lucro. Além disso, com a derrota nas Malvinas contra o Reino Unido, o embargo dos britânicos fez com que o país tenha dificuldades em comprar armamentos do Ocidente. A aproximação com fabricantes russos e chineses, portanto, vira uma oportunidade. Em recursos naturais, a Argentina consegue atender tanto os países megapopulosos quanto os industrializados, seja por meio da exportação de carnes e grãos, seja com o petróleo, o gás natural, o lítio e o urânio. Aqui, principalmente na primeira opção, vai acabar competindo com o Brasil. Ao contrário do que muitos pensam, a Etiópia está no top 10 dos maiores países da África, dos mais ricos e dos mais populosos. O país é uma república federal parlamentarista, assim como a Índia. Seu primeiro-ministro, Abiy Ahmed Ali, que ganhou em 2019 um prêmio Nobel da Paz por encerrar um conflito de 20 anos com a vizinha Eritreia, saiu há pouco tempo de uma guerra civil contra rebeldes no norte do país. Além disso, apesar do Egito ser o país historicamente reconhecido pelo rio Nilo, é na Etiópia que está a sua nascente. Região rica em recursos hídricos, a Etiópia tem um projeto para construir uma barragem
na parte do rio Nilo que fica dentro das suas fronteiras. Entretanto, isso diminuiria drasticamente o nível do Nilo nas terras egípcias. Para o Egito, isso foi tratado como uma questão de segurança nacional, ameaçando várias vezes o governo etíope por meios militares. Isso é outro problema sério, porque o Egito é um dos novos integrantes do BRICS, sendo o terceiro conflito geopolítico interno do conglomerado, além de China e Índia e Arábia Saudita e Irã. A China também é o principal parceiro comercial da Etiópia. Estima-se que há pelo menos 400 projetos chineses de manufatura e infraestrutura no país. Nesse ponto, os asiáticos comemoram um novo membro de braços abertos. Já o Brasil poderá encontrar um mercado consumidor interessante no país africano e nas redondezas, contanto que a logística permita. No agronegócio, por outro lado, poderá esbarrar com um concorrente competitivo nas exportações de café. Na geopolítica, pode-se dizer que um país abundante em população é rico no que se chama de capital humano. Para os investidores estrangeiros, isso se traduz em mão de obra para novas empresas, mercado consumidor para novos produtos e serviços e oportunidades no agronegócio para a exportação. Esse é o caso do Egito, que hoje está sob comando de um governo militar, muito alinhado com as monarquias da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Entretanto, há algo a mais no Egito que merece destaque. Como visto no começo desse vídeo, refugiado no Nilo, em meio ao deserto, é um dos lugares mais promissores do mundo para a geração de energia solar, sendo um dos países que mais recebeu investimentos estrangeiros entre 2015 e 2022. Sua posição estratégica entre a África e o Oriente Médio, de frente para a Europa, faz com que o país se torne ainda mais atrativo para gerar combustíveis renováveis para a exportação, barateando os custos logísticos e competindo pela atenção dos grandes com o Brasil. E para a China, que tanto se preocupa com a segurança da sua cadeia de fornecedores, a conquista de um aliado no Canal de Suez, rota marítima estratégica, é uma vitória. A Arábia Saudita, conhecida por todos por suas reservas de petróleo, é uma monarquia absolutista. Os sauditas ocupam uma posição de destaque quando se trata de influência no mundo árabe. No Oriente Médio, competem com países como a Turquia e o Irã, também novo membro controverso dos BRICS. Esse foi um movimento ousado do país em direção oposta ao Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, o seu maior investidor e o maior fornecedor de armamentos. Hoje, o petróleo corresponde a perigosos 74% do total de exportações da Arábia Saudita. O país planeja diminuir esse número para 50% por meio de investimentos estrangeiros e projetos como a multibilionária cidade futurista, The Line. Além disso, enquanto o Brasil é o maior exportador mundial de carne halal, onde o abate do animal obedece às leis islâmicas, a Arábia Saudita não só é nossa maior compradora, como também a maior importadora do mundo. Destaco aqui oportunidades para o frango, muito consumido na região e que emite menos carbono do que o gado. Outra monarquia absolutista do Oriente Médio na lista, os Emirados Árabes Unidos, também muito competitivos na indústria do petróleo, possuem uma economia mais diversificada e mais inovadora do que seus vizinhos sauditas. Todos já ouviram falar de cidades luxuosas como Dubai e Abu Dhabi, um dos maiores cases de sucesso no setor de turismo. Da mesma forma que os vizinhos, os Emirados Árabes representam grande oportunidade ao Brasil para o consumo da carne de frango e a certificação halal. Mas, da mesma forma que o Egito, irá competir pela atenção de projetos de geração e exportação de energia renovável, principalmente para a Índia e China. Com grandes empresas de aviação, alimentos e bebidas, serviços financeiros e alumínio, além das riquezas do Estado e seu fundo soberano, o mercado de carbono no Brasil dá um salto em oportunidades.
Uma sugestão ao governo brasileiro é acelerar a criação de uma política nacional de sustentabilidade, algo que ainda só existe de região para região, principalmente agora com o quase certo aumento de produção e exportação de carnes e derivados aos novos membros do Oriente. Uma segunda sugestão seria dar passos mais concretos em direção à formalização do comércio de carbono. Talvez o mais controverso dos novos membros, o Irã é uma república presidencialista islâmica e autocrática. Estamos vendo constantemente o país ser associado a notícias negativas, sanções econômicas e o mais recente alinhamento político-militar com a Rússia, provavelmente o maior patrocinador da entrada dos iranianos nos BRICS, com apoio chinês. Com o seu litoral de frente para a Arábia Saudita e para os Emirados, se esses países conseguirem se entender e cooperar, Índia e China disputarão por influência na região para garantir a segurança logística das exportações de combustíveis pelo Golfo Pérsico. Rico em petróleo, gás natural e em recursos como carvão, cobre, minério de ferro e zinco, o Irã, na verdade, vê no Brasil um dos seus principais parceiros comerciais, com destaque às nossas exportações de soja e milho para os persas. Trata-se de um país muito diferente do Brasil, com um governo declaradamente contra as normas e os valores ocidentais. Seja com a adesão do Irã, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos ou do Egito, cabe ao presidente brasileiro decidir qual lado da corda puxará mais, algo que refletirá internacionalmente a eficácia ou o fracasso do Brasil em temas como a liberdade de imprensa, a democracia, a sustentabilidade e o pragmatismo. Na sua opinião, até que ponto vale a pena o Brasil se associar a esses 6 novos membros? Se você gostou do conteúdo do canal, já se inscreva e ative o sininho para acompanhar lançamentos de geografia, economia e negócios pelo Brasil. Muito obrigado e até breve.